Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do LAC Concursos. É um prazer muito grande poder voltar a falar com você. Para quem já sabe, meu nome é Rodrigo, né? Então, que vem acompanhando aí as nossas aulas. Estou trazendo de volta a biologia para vocês. Vamos trabalhar um pouco mais aí algum tema que seja importante, algum tema que seja útil para o teu progresso, para o teu crescimento, né? Até atingir, como eu sempre falo para vocês na abertura das minhas aulas, cada aula é um momento de você dar um passo a mais, né? Quando você começa essa aula, uma certeza que você tem que ter é de que o seu esforço será valorizado. A sua vitória está cada vez mais perto. A cada começo de aula é um passo a mais que você está dando para que a sua vitória ocorra, né? Então eu faço sempre questão de lembrar isso para você, que esse momento agora parece ser algo pequeno, mas é um algo que, somado a todos os seus momentos de dedicação, levam você à aprovação. E isso não pode ser deixado de lado. O seu esforço será, pode ter certeza disso, será valorizado e você vai atingir a sua aprovação. A aula de hoje, ela é sobre membrana plasmática, mas é uma de duas aulas. Por quê? Porque membrana plasmática nós separamos em dois momentos. O primeiro momento é esse que está aqui, ó, membrana plasmática, a gente vai falar da estrutura dela, tá? E depois nós teremos uma aula onde nós vamos colocar em prática as estruturas que compõem a membrana, os componentes dela, porque a gente vai falar de transportes através da membrana. Então já vai se preparando pensando nisso. A aula de agora é de estrutura da membrana. Posteriormente você vai assistir a aula que fala sobre transportes através da membrana. Aí você fecha o conteúdo membrana plasmática. Combinado aí? Então, vamos começar de um jeito bem tradicional aqui, feito por mim, né? É uma maneira que eu escolho de trabalhar, é a minha metodologia, sempre mostrar para você a cobrança disso em forma de exercício de concurso, né? Como caiu isso em concurso? Está aqui. Eu só não fico colocando para vocês as fontes do tipo qual concurso foi, apesar de que aparece nas minhas listas, né? Mas tenha certeza que todas as questões que foram trabalhadas aqui na sala com vocês sempre são questões de concurso, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Analise a figura da ultraestrutura da membrana plasmática. O que eu preciso desenvolver em você, concurseiro, concurseira? A capacidade de você olhar para essa figura e já falar assim, opa, já sei que é membrana, já tenho certeza disso. É você olhar para ela e falar assim, estou identificando aqui, ó, a bicamada de fosfolipídios. Ó, a cabeça do fosfolipídio aqui, ó. Cabeça de fosfolipídio é hidrofílica ou hidrófila, atrai água. Olha a haste do fosfolipídio. A haste, ela é hidrofóbica ou hidrófoba, ela repele água e por isso a água tem passagem livre pela membrana. É você olhar e identificar, por exemplo, essa proteína que está aqui, ó. Proteína essa que é classificada como proteína integral ou intrínseca. Ela pertence, ó, a toda a bicamada de fosfolipídio, ela compreende toda a bicamada, diferente de algumas proteínas que ficam assim, ó, perifericamente dispostas, tá? Já caíram questões sobre essa proteína em especial que está aqui colocada, tá? É a proteína chamada de alfa-hélice. E essa proteína alfa-hélice, ela é completamente hidrofílica, ou seja, ela tem atração por água, ela permite passagem de água. Além disso, nós temos na face externa da membrana plasmática das células animais e dos protozoários, açúcares. Açúcares que ficam ligados às proteínas e aos lipídios, formando, respectivamente, glicoproteínas, glicolipídios. E o conjunto desses carboidratos, desses açúcares, é denominado de glicocálix, que tem a função de proteção, que tem a função de revestimento, mas principalmente
tem a função de identificação de células de um mesmo tecido, muito associado a tumores, muito associado, esse glicocálix, a, por exemplo, metástase em processo de câncer, tá? Então, é isso que eu quero desenvolver com você nessa aula de hoje. Ao final, essa capacidade de você olhar para a figura, como está aqui num exercício, e identificar tudo que está sendo colocado a você, tá? Então, o exercício diz assim, ó, sobre o tema, assinale a assertiva incorreta, né? Eu faço questão de mostrar que esse incorreto eu, Rodrigo, coloquei em negrito, mas no concurso, na prova original, ele só veio em caixa alta, tá? Então ele quer uma incorreta e aí vem as assertivas, as afirmações, tá? A leitura dessas afirmações nós faremos no final da aula, na hora da resolução da questão, tá? Porque eu já mostrei a vocês a necessidade de você entender, conhecer, dominar esses componentes da membrana plasmática, tá? Então, vamos falar diretamente dela. O que é uma membrana plasmática? Bom, é uma camada fundamental da célula. Muitos de vocês que estudaram biologia apenas até o ensino médio e depois já pararam de estudar, devem lembrar, né, provavelmente assim, que a célula tem 3 partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que vocês terem uma noção do quanto que eu sou criterioso nas minhas aulas, eu jamais ensinaria um aluno lá de 6º ano, 7º ano do fundamental e depois no ensino médio, eu jamais repetiria isso, tá? Porque nem toda célula tem núcleo diferenciado, núcleo organizado, né? Se você disser que toda célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ao pé da letra essa afirmação está errada, né? Porque núcleo, para ser assim denominado, ele tem que ter carioteca, aquela membrana de revestimento. Então, a membrana plasmática é um dos componentes fundamentais de qualquer célula. E aí vem o ponto mais importante. Para quem assistiu, por exemplo, né, aquela nossa live que ficou disponível, a membrana plasmática ela é obrigatória em todos os tipos de células. Todos os tipos de células apresentam membrana plasmática. Ela é o revestimento. É como se você pensasse numa casa. E essa casa, independente do material que ela foi produzida, se você fez uma casa completamente de vidros, se você fez uma casa de alvenaria, mas se você fez uma casa lá dos 3 porquinhos, uma de madeira, você fez uma outra de palha, não importa. Tem que ter uma delimitação entre parte interna e parte externa, que seja papelão, parceiro. Mas tem que ter uma delimitação. Por isso que toda célula tem membrana plasmática. Você encontra inclusive outros nomes para ela, tá? A membrana citoplasmática, menos usual, bem menos, tá? Membrana celular, né? Por lógica dá para entender. E esse nomezinho aqui, plasmalena, é um nome antigo, é técnico, tá? Plasmalena. E que lá em célula muscular é bem útil para nós, porque a célula muscular, né? Ela, pelo fato de ter o sarcômero como unidade de contração, a gente normalmente usa a palavra sarco para um monte de coisas. E lá na célula muscular, a membrana plasmática vira sarcolema, né? Então, assim, são denominações que a gente percebe que existem para facilitar o estudo. Muitas pessoas dizem, a biologia tem muito nome. Para mim, os nomes da biologia facilitam a compreensão dela, porque são sinônimos. É que nem na língua portuguesa. Às vezes você tem uma palavra que você não domina ou que você não sabe escrever, mas você consegue entender o significado dela. E quando você consegue entender o significado dela, você consegue usar um sinônimo. Essa é a ideia. Tá? Então tenta usar como arma aquilo que supostamente é ruim. Tá? Bom, envoltório celular presente em todos os tipos de célula. Membrana plasmática. Não pode esquecer isso, tá? Toda célula tem, no mínimo, membrana plasmática, o que mais? Ribossomos e DNA como material genético. Nós falamos isso lá na diferenciação de célula procariótica para célula eucariótica, né? A gente fez esse comentário, tá? Então agora é uma espécie de revisão.
membrana plasmática é obrigatória em todos os tipos de célula, tá bom? Agora, o que mais saber sobre ela? Eu gosto disso aqui, tá? É uma película, né, fininha, delgada, tá? E que envolve todas as células, e quem envolve, ó que legal, reveste, separa do meio externo, delimita do meio externo, e permite o quê? Toda a contenção do que está dentro e as trocas do meio interno com o meio externo. Basicamente é o que está escrito aqui. Como você recebe esse material, como fica disponível para você, eu gosto muito de colocar aí as minhas palavras em função daquilo que aparece escrito também. Tá? Eu escrevo, mas depois acabo citando de maneira diferente. Então, é uma membrana fina, aqui eu coloquei assim, ó, película delgada. Tá? Uma membrana fina. Tá? Ao quanto fina? Isso varia um pouco. Cai em concursos a espessura e em micrômetro, em nanômetro, em angstrom. Não. Menos mal. Né? O que importa é que é fina, que reveste, delimita, sustenta o conteúdo interno e permite trocas com o meio. Essa é a ideia da membrana plasmática. Tá? Daqui a pouco eu vou contar uma historinha para você de o que aconteceu numa situação na minha vida. Mas antes eu vou mostrar aqui uma situação para vocês. Tá? Dá uma olhadinha. Esse slide é mais um slide de resumo. Tá? Então dá uma olhada. Membrana plasmática. Funções. Aqui eu coloquei. Proteção. Reveste. Né? Então protege, contém, sustenta. E dá uma olhada nessa fala, nessa palavra, nesse conjunto. Permeabilidade seletiva. É isso que você vai destacar no seu material. Então você está assistindo a aula, está anotando alguma coisa? Permeabilidade seletiva. É o potencial que a membrana tem de selecionar aquilo que passa ou não passa. Como assim selecionar, Rodrigo? De acordo com a composição química da substância, de acordo com o tamanho da substância e de acordo com a concentração, né, do diferencial de concentração entre meio interno e meio externo. Tá? Então a composição química é importante por quê? Porque vai ter mais atração ou repulsão à membrana. O tamanho, é meio óbvio falar, né? Passa ou não passa de acordo com o tamanho também. E o diferencial de concentração é que vai reger a intensidade de passagem dessa substância. Então a membrana tem esse poderio, esse potencial, denominado permeabilidade seletiva. Tudo bem? Pensou? Firmou na cabeça? Então tá. A gente vai falar mais sobre permeabilidade, tá? Agora, neste ponto, eu preciso que você também pare e lembre-se do que você já aprendeu em biologia. E caso você esteja aí só brigando consigo mesmo, tipo, detesto biologia, mas tenho que estudar, detesto biologia, mas tenho que estudar, anote a palavra, tá? Facilita sua vida. Membrana plasmática é lipoproteica, ponto. Porque aqui eu estou generalizando, estou falando de qualquer membrana, lipoproteica, tá? Alguns textos vão dizer que ela é lipoglicoproteica ou alguma coisa, colocando um glico junto, falando de carboidrato, mas aí já é a membrana da célula humana, animal e de protozoários, tá? Então, lipoproteica, formada por lipídios e por proteínas, é a base de qualquer membrana plasmática, de qualquer ser vivo, tá bom? E além dela ser lipoproteica, nós temos algumas propriedades, né? Uma das propriedades que a gente pode citar é o potencial de elasticidade, que permite crescimento da célula, que permite que ela faça, em nosso caso, animal, né, especificamente humano, que ela consiga dobrar para poder fazer durante a mitose, assunto que está por vir, né? Ela consegue fazer o que a gente chama de citocinese centrípeta, que é aquela divisão do citoplasma, citocinese, divisão do citoplasma, tá? Ela separa por uma força centrípeta, uma força ao centro, que dobra a membrana, que estrangula a membrana, né? Então que aperta, no sentido de, falando mais vulgarmente, no sentido de forçar a membrana para dentro. Então ela tem capacidade elástica, né? Crescimento celular também exige capacidade elástica, movimentos celulares, especificamente fagocitose,
que é assunto que está por vir na próxima aula aí, tá? E potencial de regeneração. Para ilustrar potencial de regeneração, eu gosto muito de mostrar essa imagem. Que imagem é essa, Rodrigo? Tá? É algo que, para quem faz concurso que tem biologia, normalmente os concursos são de cargos que exigem um conhecimento técnico sobre inseminação. Você está vendo nesse caso aqui, ó, um processo de inseminação. Tá? A parte que inicia a inseminação é assim, ó, fertilização in vitro. Você primeiro faz a fertilização in vitro para depois transferir esse zigoto para o útero da receptora, né? Então, aqui está acontecendo o quê? O início de um processo de inseminação, onde, ó, esse instrumento está introduzindo um núcleo dentro da célula feminina. O que eu quero que você entenda? Qual que é o contexto aqui? Está sendo perfurada essa célula. A membrana está sendo perfurada para que o núcleo, aqui é chamado de pronúcleo masculino, não tem problema, para que esse pronúcleo possa entrar na célula feminina. Houve uma perfuração, mas ela é tão pequena que quando esse instrumento for retirado, a membrana vai se restabelecer. Ela foi lesada, porém, ela tem poderio de regeneração. Tá? Se não houvesse esse poderio, nós não conseguiríamos fazer esse momento de fecundação in vitro. Tá? Beleza? De fertilização, então, aí in vitro. Tá bom? Agora vamos especificamente falar da constituição bioquímica dela. Tá? Então, essa história de bicamada de fosfolipídios e proteínas periféricas e integrais. Tá? Eu vou falar de novo, bicamada de fosfolipídios com proteínas periféricas e integrais. Olhando para mim? Bicamada de fosfolipídios. Ó, uma camada de fosfolipídios, outra camada. Então, bicamada, de fosfolipídios com proteínas periféricas, ó, só internamente disposta, só externamente disposta, e proteínas integrais, aquelas que atravessam toda a estrutura da membrana. Tá? Então, qual é a ideia? Esse desenho, ele foi estabelecido por dois caras, dois pesquisadores, tá aqui o nome deles, ó, Singer e Nicholson, tá? Eles conseguiram estabelecer esse modelo e ele ficou denominado de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque essas proteínas, elas mudam de posição de acordo com a necessidade da célula em passar mais ou menos substâncias. Então as proteínas, elas mudam de posição, tá? Enquanto que os fosfolipídios, eles podem se distanciar um pouco mais ou se aproximar um pouco mais. Eu gosto muito de dar como exemplo o movimento do fole de uma sanfona, de uma gaita, tá? Não importa. Sabe o fole? Fole é aquela parte medial desse instrumento e que ele abre e fecha para que o ar possa vibrar as peças que geram o som. Esse fole representa bastante a movimentação possível dos fosfolipídios. Eles podem se distanciar um pouco mais e voltar à posição, favorecendo passagem de substâncias. Por isso que o modelo é denominado de fluido. Por isso que o mosaico foi assim chamado de fluido, tá? Moléculas de proteínas não estão fixas. Elas se movimentam de acordo com a necessidade da célula. Que necessidade é essa? Vamos fazer de conta que esta célula tem uma oferta de água um pouco maior nesse ponto. Essas proteínas podem se movimentar para favorecer a passagem de água, tá? Proteínas que favorecem passagem de água são denominadas de aquaporinas. Vai aparecer um slide com esse nome, tá? Hidroporinas, aquaporinas de poro, de permitir passagem, então, no caso, tá? De aqua ou hidro, tanto faz, tá? E aí nós temos como principal representante aí as alfa-hélice, tá? De qualquer maneira,
essas proteínas elas podem mudar de posição para favorecer a passagem de substâncias. É como se a porta da sua casa ela fosse móvel. De acordo com a necessidade que você tem de sair para um lado ou outro, essa porta ela muda de posição na parede. Ela sai daquele ponto e vem para outro. Então ela não ficaria fixa. Essa é a ideia. Daí, fluidez e não rigidez. Olha o nome, fluidez e não rigidez. Se a membrana fosse rígida, as células não teriam esse potencial de divisão. Se não tivesse potencial de divisão, esse espermatozoide fecundaria o ovócito. E como é que eu vou fazer agora o processo de sedimentação? Nem isso aconteceria. Tá? Aqui eu tinha comentado com vocês, aqui é um modelo de uma aquaporina, ó, que permite passagem de água. A água está passando aqui. Nesse caso não tem nenhuma denominação pontual de meio interno ou meio externo. A água está passando. Tá? Supostamente, esse aqui seria um meio mais concentrado de soluto, para que o solvente pudesse passar. Tá? Então aqui está sendo mostrado a bicamada de fosfolipídios e as proteínas integrais. Já vai aprendendo para a próxima aula. Quando a substância passa através de proteínas, o processo é chamado de difusão facilitada ou transporte ativo. Aí vai depender. Difusão facilitada ou transporte ativo é pelas proteínas. Enquanto que pelos fosfolipídios é chamado de difusão simples. Isso você vai ver na próxima aula, já estou antecipando aí para você um conhecimento, tá? Para você perceber que há sim a diferença de dominar fosfolipídios, proteínas, tá? Dando continuidade a esse nosso estudo. Aqui eu sempre gosto de fazer assim, vamos rever o que nós falamos até agora, eu já falei bastante, eu gosto de falar bastante. A vantagem tua é que você pode voltar à aula, parar, escutar de novo, né? Então dá uma olhada. Membrana presente em todos os tipos celulares. O que mais? A função que já foi aqui debatida por mim, conversada sobre, né, para que serve essa membrana. Presente também, né, que está em todos os tipos. Você tem tanto em célula procariótica quanto em eucariótica, porém nas células eucarióticas não pode esquecer que nós temos internamente as organelas membranosas, né? Então, membrana, ela sofreu o processo de invaginação ao longo do desenvolvimento, eu mostrei isso em algumas aulas anteriores, lá em hipótese endossimbiótica, tá? Falei sobre, até alguns slides mostram essas invaginações. O sistema interno de membranas existente nas células eucarióticas é semelhante à membrana plasmática. Então, qual é a composição e organização da membrana do complexo de Golgi? Semelhante à membrana plasmática. Qual é a organização e a estrutura da membrana que reveste o lisossomo? Semelhante à membrana plasmática. Todos os componentes membranosos celulares apresentam membrana semelhante à membrana plasmática. Tá? E aqui está falando que inclui o núcleo. Eu tenho uma aula para vocês especial só sobre núcleo. Tá? Só sobre núcleo. Porém, o núcleo está dentro da célula. Então vamos de novo naquela frase que eu citei agora há pouco. Todos os componentes membranosos internos apresentam membrana semelhante à membrana plasmática. O núcleo é a mesma coisa. A carioteca, a membrana nuclear, ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas. Mesma coisa. Tá? Na porção externa da membrana plasmática de células animais e de células de protozoários, tá? Não são todos protozoários, mas é da maioria, nós encontramos o glicocálix, que pode ser escrito assim, ou como cálice. Cálice, tanto faz, tá? Então vou falar de novo. Na porção externa da membrana plasmática de células animais e de protozoários, nós temos o glicocálix. Eu já ia falar bobagem, já ia falar, o que é isso? Né? Que glicocálix é esse?
Moçada, o glicocálix, eu vou contar para vocês como eu aprendi isso lá na minha graduação. Ficou aqui, ó, não escapou. Uma das funções do glicocálix é permitir que células de um mesmo tecido fiquem agrupadas. Claro, quando esse tecido tiver, né, obrigatoriedade de células agrupadas. Por exemplo, células epiteliais. São células justapostas. Mas como é que elas vão ficar agrupadas se de repente fossem células diferentes no sentido estrutural? Não dava liga. Foi daí que algum professor na época citou para mim que o glicocálix, ele funciona nas células de um mesmo tecido como se fosse um velcro. E aí quando você toca as duas partes, gruda. Então essa forma de pensar me ajudou. Eu consegui entender que, sei lá, eu não tenho como misturar uma célula epitelial com uma célula óssea e elas grudarem uma na outra. Não dá liga. Porque essa liga é estabelecida por quem? Pelo glicocálix. Assim que eu aprendi, na época da graduação. Só que eu tenho um jeito um pouco mais atualizado de te ensinar. Você que está aí, vou até andar aqui um pouquinho. Você que está aí, você já deve ter usado alguma vez na vida o Google Earth. Alguma vez você usou. Normalmente, o Google Earth, ele é usado, me perdoe minha pronúncia, né? Eu sou daqueles brasileiros que têm dificuldade de falar Google Earth, tá? Também dou um F assim, mas é o Google Earth, né? Tudo bem. Quando a gente usa pela primeira vez essa ferramenta, a gente quer buscar algum endereço para a gente olhar a imagem lá de cima. Qual foi o endereço que você colocou quando foi usar isso pela primeira vez? Eu aposto 9 de 10 fichas que você colocou o endereço da sua casa. Vamos fazer de conta que por um erro da Google, os caras inverteram as coordenadas da sua casa com as coordenadas de Paris, da região da Torre Eiffel. Bom, eu acho que vai ficar um pouco diferente a imagem sobre a sua casa de uma imagem sobre a Torre Eiffel. Vai ficar diferente. Né? Por mais que a sua casa seja grandona e tudo mais e tal, você não vai falar, ué, aquele jardim que está ali é o jardim da Torre Eiffel ali com a torre colocada. Acho que não vai dar certo. Ou, sei lá, eu falei Paris aí, mas pode pensar em outro lugar. Tá, sei lá, você pensou na Estátua da Liberdade lá. Né? Pô, um mar aqui do lado, né? E aí uma estátua. Que troço é esse? Não é minha casa isso. Talvez você queira, mas não é. As estruturas que compõem essa imagem, elas formam um mosaico. E você consegue identificar se é sua casa ou se não é, de acordo com a visualização do posicionamento e dos tipos de peças que ali estão. Você olha no desenho da sua casa e fala, ué, minha casa não é de esquina? Cadê a piscina da minha casa? Cadê o bar do seu Antônio aqui do lado aqui que era para estar e não tá? Sabe essas coisas? Então, o glicocálix, ele é um conjunto de açúcares que ficam posicionados externamente à membrana de tal forma que nas células de um mesmo tecido ocorra um padrão. Células de um mesmo tecido. Mas o meu tecido epitelial tem um padrão, o seu tem outro. Ah, mas pelo fato de ser tecido epitelial, pode ser um pouco parecido, mas não quer dizer que seja obrigatoriamente semelhante. Então o glicocálix, ele é constituído por açúcares, que ficam posicionados na face externa da membrana plasmática sobre os lipídios e as proteínas, formando glicolipídios, glicoproteínas respectivamente. Tem em
quais organismos, né? Ocorre em quais organismos? Em células animais e de alguns protozoários. Tá? Então, tá aqui a composição que eu havia citado a vocês e principalmente a função é de proteção e de identificação para permitir, por exemplo, a adesão. Olha esse exemplo que foi colocado aqui, ó. Espermatozoide e ovócito. Ué, tem que dar liga, né, meu? Senão como é que vai haver esse contato entre eles? Para posterior perfuração e entrada do pronúcleo. Se não se identificar, passa direto, vai embora. E aqui, quando a gente discute o glicocálix, nós temos aí uma série de pontos a serem colocados. Eu vou colocar alguns a vocês. Uma célula cancerígena, ela tem como característica efetuar um processo de divisão muito rápido. Células de tumores, células de câncer, elas multiplicam muito rapidamente. E essa multiplicação exagerada, ela pode gerar erro no processo. Tá? Esse erro pode ser do glicocálix. E dependendo da quantidade de células modificadas, aquele tumor, ele já não tem mais a identificação das células para elas permanecerem juntas. Qual a consequência disso? Elas se espalham. Isso é metástase. Ah, porque o tumor ficou muito grande. Não só por isso, mas porque também as células não se identificam mais, porque elas foram mal construídas. Por que mal construídas? Porque elas têm um gene alterado que aumenta a velocidade de mitose delas. Então o glicocálix, ele é uma explicação para isso. Uma outra situação que é interessante você lembrar é que é devido ao glicocálix que nós temos a adesão de vírus em células humanas. Se nós pegarmos aí a condição de pandemia, né, da Covid-19, porque principalmente as células respiratórias do trato superior e também da região pulmonar é que são infectadas. Porque as proteínas spike, lá dos vírus, né, especificamente do SARS-CoV-2, a gente está falando dele, né, a proteína spike dele, ela vai se acoplar a receptores das células humanas, receptores específicos, glicoproteínas e glicolipídios específicos. Quer ver mais uma aplicação de glicocálix? Identificação de sangue. Tá? As glicoproteínas que compõem a hemácia do tipo AB são dois tipos. Enquanto que na hemácia do sangue O não há esse tipo de glicoproteína. Então, a última coisa que eu vou falar sobre rejeição de órgãos em transplantes. Pessoas diferentes estão envolvidas. Um doador e um receptor. Então, por mais que seja feito todo o estudo para evitar o processo de rejeição, ainda pode acontecer a rejeição do órgão transplantado pelo indivíduo receptor. Por que o organismo dele rejeita? Porque quando as células de defesa visualizam o glicocálix das células que compõem o órgão que foi transplantado, não há identificação. Aí vai ter que entrar com um conjunto de medicação, imunossupressores, numa tentativa de evitar esse processo de rejeição. Mas tudo tem a ver com essa identificação de células de um mesmo tecido, que é feita pelo glicocálix. Compreendido? Espero que sim. Desta feita, a gente consegue finalizar nossa aula de estrutura de membrana. Relembrando, essa aula de estrutura, a próxima que você vai assistir é a aula de transporte, tá bom? Dá uma olhada, analise a figura e assinale a alternativa incorreta. Vamos direto para as alternativas, porque essa imagem já foi trabalhada no começo da aula. Vamos às alternativas. Letra A, relembrando que ele quer uma incorreta. As proteínas periféricas possuem função enzimática e podem ser encontradas tanto na parte interior como na exterior da membrana plasmática. Ok.
Qual seria essa função enzimática? Facilitar, acelerar algum tipo de processo, por exemplo, passagem de substâncias. Verdadeiro. Letra B. As cadeias de carboidratos glicocálix, ó, que eu falei para vocês que pode ser escrito assim, ó, ligadas às proteínas, denominadas glicoproteínas, desempenham funções como proteção mecânica e reconhecimento entre células. Como fica fácil enxergar a veracidade dessa assertiva depois da explicação. Fala sério. Letra C. As proteínas integrais, aquelas que, ó, percorrem toda a estrutura da membrana, podem funcionar como um canal aberto para a passagem de água, aquaporinas, e para transportar elétrons e moléculas. Essas proteínas podem atravessar a membrana celular uma ou várias vezes, como a proteína em alfa-hélice. Olha como é importante você prestar atenção na imagem do exercício. Ele dá para você a proteína alfa-hélice aqui, ó. Ele dá na figura do exercício a proteína alfa-hélice com identificação, inclusive. Ó, proteína em alfa-hélice. Tá aqui colocado. Tá? Então, completamente verdadeira a afirmação. Letra D. Os lipídios são um dos responsáveis pela rigidez da membrana celular. Gente, eu nem vou ler o resto. O modelo de membrana que nós aprendemos e revisamos é modelo mosaico rígido ou mosaico fluido? Porque são coisas diferentes. Fluidez é contrário de rigidez. Concordam ou não? Tá? Quanto mais rígido, menos fluido. E nós acabamos de aprender que a proteína, ela permite, as proteínas e lipídios, né, permitem que a membrana seja fluida e não rígida. Então, se ele queria uma afirmação incorreta, a afirmação é exatamente a letra D de Jonathan, de Jason, porque a membrana não é rígida, e sim ela é fluida. Ok? Espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Agora você faz os exercícios, né, relacionados a esse assunto e se prepara cada vez melhor. Tudo bem? Espero você em nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Clique like.